Bom, pessoal, agora eu vou começar a última palestra. Só lembrando que depois da palestra a gente vai ter o coffee e eu trouxe uma camiseta para sortear. Camiseta igual essa daqui, só que cinza. E aí no final da minha apresentação a gente faz o sorteio. Pode ser? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode programar um robô IoT usando o MicroPython e a Raspberry Pi Pico. Meu nome é Juliana, eu sou cientista da computação pela UFSCar, me formei em 2021. Aqui em São Carlos eu organizo algumas comunidades de tecnologia, então eu sou cofundadora e organizadora do Grupo Aisanca, que é o que a gente está organizando aqui hoje, e eu também faço parte do Parley de São Carlos, que é a nossa comunidade para mulheres que programam em Python. Eu trabalho como engenheira de software na Omnivector, que é uma startup americana, e aí fazendo um link com a palestra do Lui, eu entrei na Omnivector por indicação, e foi indicação de pessoas do GruPy. Então, essa questão do network é muito importante também. Se você não quer usar uma das plataformas, você consegue entrar por indicação. Eu gosto bastante de IoT, de robótica. Agora eu tenho mexido bastante com impressão 3D também. Comprei uma impressora, estou imprimindo bastante. E gosto bastante de gatinhos. Então, sobre o que eu vou falar hoje? Primeiro de tudo, eu vou explicar o porquê que eu escolhi o robô que eu utilizei, o que vem nele, né, quais são as especificações, como que foi o processo de montagem e solda dos componentes, como que a gente pode controlar o robô usando um aplicativo pelo celular, como que a gente programa o robô, tanto em Arduino como em MicroPython, e depois, no final, um vídeo com a demonstração do robô em funcionamento. Então, primeiro de tudo, por que eu escolhi esse robô em específico? Eu recebi um anúncio desse kit de robótica, e eu não vou falar de onde é, porque, infelizmente, não estou sendo patrocinada, mas se vocês quiserem saber, só conversar comigo depois que eu explico onde que eu comprei. E o que me chamou a atenção nesse projeto não foi nem tanto ele ser temática de Star Wars, nem por ser controlado pelo celular. Foi porque ele era um kit que precisava soldar os componentes. Então, fazia bastante tempo que eu queria um kit que desse para fazer a solda, que você montasse realmente o circuito, não viesse tudo pronto. Então, foi esse o principal motivo de eu ter escolhido esse kit. E o que veio nele, então, né? Quais são os componentes dele? Ele é um robô que ele é feito impresso em 3D, então ele tem o casezinho impresso, e aí junto com ele vem todos os componentes já prontos para serem utilizados. Então, o que vem nele? Né? Vem a Raspberry Pi Pico, com uma barra de pinos que precisa ser soldada. Como a Pico não tem comunicação com a web, você precisa utilizar um módulo Wi-Fi para poder fazer essa comunicação. Então, veio o módulo ESP01. Também tem um LED RGB, um buzzer, um servo para mexer a cabeça, 2 motores DC com as rodinhas para ele andar, uma bateria de lipo com o módulo de carga, para você não precisar tirar a bateria na hora de carregar o robô, uma chave liga e desliga e o casezinho impresso em 3D. Então, aqui é o circuitinho, né? Aqui o nosso módulo de carga, a saída dele está conectada na chave liga e desliga, para você poder ter como cortar a alimentação do robô. Mas, se você quiser, também dá para alimentar pelo cabo aqui, direto pela placa. Aqui está o módulo de comunicação, que é ligado na comunicação serial da placa. E os 3 componentes principais, né, o servo, o buzzer e o LED. E aqui embaixo são os 2 motores com a ponte H para fazer o controle dos motores. E como que é feito, então, o controle desse robô? Ele é feito através de um aplicativo, que ele é personalizável, então você consegue deixar ele do seu jeito. Então, aqui no caso, eu tenho um slider aqui em cima para mexer a cabeça. Aqui tem 4 botões, acho que não dá para ver muito por causa do brilho, mas com esses 4 botões você consegue dizer qual é a direção que o robô vai andar. Aqui embaixo tem um botão do buzzer, né, que ele faz um barulhinho. E aqui a gente tem a seleção do LED RGB. Então, ele tem esse seletor de zebra aqui. Conforme você vai passando na zebrinha, ele vai escolhendo a cor. E, bom, como que foi o processo de montagem, então, né? Como eu mencionei, esse kit ele vem só os componentes, você precisa estar soldando e realizando a conexão. Então, primeiro de tudo, a placa vem sem a barra de pinos. Então, aqui eu tive que soldar a barra de pinos. Eu, infelizmente, esqueci de tirar fotos do processo, eu só postei no Instagram. Então, se vocês me seguirem no Instagram, esse é o tipo de coisa que eu posto por lá. Tem bastante gatinhos e bastante projetinhos. Então, eu fiz a solda da barra de pinos, da placa. Depois, em seguida, a preparação e a solda do módulo de carga. Então, aqui no caso a bateria, ela vem com um conector, e aí você precisa cortar o conector e soldar ela direto no módulo de carga.
e deixar os fios preparadinhos, tudo certinho, para poder conectar na placa. Aqui está a conexão da ponte H. A ponte H também precisa soldar os fios, que ela não vem com os pinos para você conectar, você tem que soldar o fio. E aí eu preparei os dois motores. Os dois motores são controlados por uma ponte H de 2 canais. Depois que estava tudo soldado, eu fiz o teste dos componentes, né, que é importante você fazer isso antes de colocar no case, para não descobrir depois que você esqueceu de soldar um fio. Então, eu testei que a bateria estava funcionando, o buzzer estava tudo certinho, o LED também, todas as cores funcionando. Aqui alguns componentes que não precisavam soldar. Então, no caso do servo, era só encaixar os jumpers. E do módulo de comunicação, ele tinha uns pinos atrás que dava para colocar o jumper direto nele. E aqui a chave liga e desliga. E aí, no final da montagem, o circuito ficou desse jeito aqui, né, com tudo interconectado. E depois foi colocar dentro do case, encaixar certinho. Apesar dele ter sido feito com um tamanho específico para os componentes, foi um pouquinho difícil de encaixar os motores. Mas depois, no final, deu tudo certo. E esse daqui é o robozinho montado. Então, como que a gente faz para controlar esse robô? Primeiro de tudo, seria muito interessante se a gente tivesse um jeito de fazer isso sem precisar ter que fazer na mão. Subir um servidor para controlar os dados, ter que fazer o aplicativo na mão. Então, seria bem legal se a gente tivesse uma plataforma integrada que você conseguisse fazer tudo relacionado com a IoT no mesmo lugar. E essa é a proposta do Blink. Então, o Blink é essa plataforma para IoT. Ela é bastante utilizada também para projetos de automação residencial, que você consegue ter o aplicativo, você consegue ver os dados da sua casa, tudo configurável. Então, o Blink ele é composto por 3 partes. Primeiro, a gente tem o aplicativo, que você baixa ele tanto no Android quanto no iPhone, e você consegue personalizar. Então, aquele aplicativo que eu fiz, ele é todo personalizável. Você tem a cloud do Blink, que é o servidor onde ele centraliza os dados. Então, você consegue tanto mandar dados para a cloud, como retirar os dados de lá. E tem também a biblioteca do Blink, que é o que roda diretamente na placa e é o que faz a conexão da placa com esse servidor. E aí, quais são os prós e contras do Blink, né? Então, o Blink ele é bem fácil de utilizar, o setup dele é bem rápido, você sabendo o que precisa ser feito, você consegue realizar em poucos minutos. Ele suporta várias plataformas, então tem infinitas placas que ele suporta, desde Arduino, ESP8266, ESP32, a Raspberry normal também, várias outras placas. Ela permite conexão remota, então você consegue, como está na internet, você consegue acessar de qualquer lugar, você não precisa estar numa rede privada para conseguir acessar. E ela possui um plano grátis, que é o que eu utilizei, que você consegue conectar até 2 dispositivos, e já é o suficiente para quem quiser mexer como hobby. Porém, ela tem alguns pontos negativos, né? O protocolo dela é proprietário, então o modo de comunicação você não consegue inspecionar. Ele pode ter alguns erros de comunicação intermitente. Então, aconteceu comigo algumas vezes de você estar utilizando o aplicativo e ele envia o comando e trava. Então, ele fica enviando aquele mesmo comando várias vezes. Então, tem que ter um tratamento de erros. Ele tem um número limitado de dispositivos. Mesmo no plano pago, no plano empresarial, você tem um limite de dispositivos. Você não pode colocar quantos você quiser. E a documentação dele é relativamente escassa. Então, ele até tem um tutorial para você ter lá o Quick Start, mas ele não é muito aprofundado. Então, como que a gente faz para utilizar o Blink? Primeiro de tudo, a gente precisa criar um template. Então, aqui no template, ele mostra quais são as placas que você pode utilizar, tem bastante aqui na lista. E você seleciona também qual é o tipo de comunicação que a placa tem. Se ela está sendo conectada pelo Wi-Fi, se é um chip 3D, se é um cabo de rede. Você consegue especificar o tipo de comunicação. Depois que você cria o template, você precisa configurar quais vão ser os data streams que vão ter dentro do template. O data stream é como se você estivesse configurando um pino virtual que você consegue tanto enviar dados para ele quanto ler dados dele. Então, ele é realmente um stream, né? Você consegue ter esse fluxo de informações. Então, no caso aqui, nesse exemplo, eu criei um para o LED vermelho. Então, eu vou lá em Data Stream, escolho o pino virtual. E aí, na hora de colocar o pino virtual, aqui embaixo, você tem que colocar o range dele. No caso, como é um do tipo inteiro, você coloca o range de numeração.
Então, no caso, eu coloquei aqui de 0 a 255, que é o valor que eu vou utilizar para estar controlando esse LED. E aí, depois que você tem o template, você precisa criar o seu dispositivo. Para criar o device, você usa o template como base. Então, você seleciona qual é o template e ele vai gerar para você a chave de autenticação para você conectar no dispositivo. Então, isso daqui só aparece uma vez. Você precisa salvar. Não sei se você consegue pegar ele depois. Então, na hora que você cria a partir do template, todos aqueles data streams que você criou já vão vir já prontos para você utilizar no dispositivo. E aí, depois que você tem os dois, você precisa criar o aplicativo no celular. Então, no caso aqui, eu tinha dois dispositivos, né, um do robô e esse de exemplo. E aí, na hora de você criar o dispositivo, o widget, você tem uma lista aqui que ele mostra várias opções que você pode colocar. Pode ser um botão, pode ser um slider, pode ser a zebra que eu utilizei. Tem vários tipos. E aí você consegue personalizar a cor, o título, onde vai aparecer, se você quer o modo noturno ou o modo claro. Ele é totalmente personalizável. E aí aqui ele fica assim no final. Então, conforme você vai mexendo, ele vai colocando naquele pino virtual o valor que está selecionado no slider. Então, como que é o processo de configuração do Blink na placa? Então, primeiro de tudo, você precisa que a placa tenha conexão com a internet, claro. Depois que você configura a parte da internet, você precisa conectar a placa com a cloud do Blink. E aí, para isso, você utiliza aquele token, que é o modo de autenticação dele, para ele saber de qual dispositivo está vindo a comunicação. Depois que você configura o token, você precisa configurar o que vai acontecer quando receber algum dado naquele pino, que é o callback. Então, você consegue ter ações personalizadas no seu código, que elas são disparadas quando tem uma mudança no estado daquele pino. E aí, depois que você tem os callbacks configurados, você pode focar na lógica da aplicação. Então, o que você vai fazer com aqueles dados? Então, no caso do slider do LED, você selecionou o valor, vai chegar no callback aquele valor que foi selecionado. E aí você precisa dizer que eu tenho um pino do LED, eu quero que aquele valor seja a luminosidade do LED. Então, você cuida da lógica da aplicação utilizando os callbacks dos virtual pins. E aí, então, como que a gente faz para programar o robô? No caso, esse kit, ele vinha com um código de exemplo que era em Arduino, né, C++, só que eu queria muito programar ele em MicroPython. Então, eu tive que fazer essa portabilidade do código de Arduino para MicroPython. Então, eu vou mostrar um pouquinho como que ficou as duas implementações. Então, a Raspberry Pi Pico, ela tem vários firmwares que você pode utilizar. Então, ela tem esse modo Arduino, que você consegue, pela própria ideia do Arduino, configurar a placa para você subir um código compilado para ela. E ela tem o do MicroPython, que é o que eu gosto mais de utilizar. Então, o MicroPython, para quem não conhece, ele é uma implementação do Python feita para microcontroladores. Então, por baixo dos panos, ela é feita em C para ser otimizada, porém, ela implementa um subconjunto da linguagem do Python 3. Então, você tem quase toda a sintaxe do Python 3, não toda, porque né, não tem como colocar tudo no dispositivo que tem pouca capacidade computacional, mas ela é extremamente otimizada para esse tipo de dispositivo. Então, ela não é tão rápida quanto programar em C diretamente, mas ela também tem as suas vantagens. Então, qual é a diferença, né? O modo de execução, quando você programa em C ou C++, utilizando a ideia do Arduino, você compila o código e coloca o código compilado na placa. Já o MicroPython, ele vem com o interpretador do Python na placa e você já coloca o arquivo .py direto e ele faz a interpretação. A linguagem do C e C++ é baixo nível e o Python, como a gente sabe, é uma linguagem de alto nível. Em C e C++ você precisa implementar o tratamento de erros, isso não vem por padrão. E já no MicroPython isso vem por padrão. Então, se acontece alguma exceção no hardware, algum problema no seu código, ele vai parar a execução e vai te mostrar onde foi o erro. Com os dispositivos já rodando em C ou C++, você não consegue ter esse feedback. E a questão de performance, infelizmente, ele é um pouco mais lento do que programar diretamente em baixo nível, porém, todos os outros pontos acabam compensando, né? Você tem uma linguagem de alto nível, você tem mais performance para programar em comparação com a performance de execução do código. Então, como que ficou esse primeiro código que veio de exemplo do projetinho? Primeiro de tudo, precisava colocar a placa para utilizar o firmware do Arduino. Então, aqui na ideia do Arduino, a gente tem essa opção agora, né, que é uma coisa mais recente, que é o gerenciador de placas. Então, lá você consegue escolher a placa que você quer,
baixa o firmware dela, e aí quando você conecta a placa no computador, você aperta aqui esse botão que chama Boot Cell. Quando você aperta ele e coloca a placa no computador, ela entra no modo como se fosse um pendrive, né? Ela vai abrir o espaço de armazenamento e você consegue colocar arquivos lá dentro. Então, quando você for executar o primeiro código pela IDE do Arduino, na hora que se você conectou ela segurando o Boot Cell, na hora que você compila o código e faz o upload do código para a placa, ele já identifica, instala o firmware e já começa a execução. Então, primeiro de tudo, é a configuração das bibliotecas. Então, no caso aqui, a gente precisa configurar a parte do Blink, né, que é passar qual é a chave de autenticação. As configurações da rede, né, então precisa passar SSID e o password da conexão que você vai estar utilizando. E aqui embaixo tem algumas outras bibliotecas que são próprias da placa que vai estar sendo utilizada. Então, como a gente vai estar usando aquele módulo de comunicação de rede, já tem uma biblioteca pronta para isso. E também tem a biblioteca pronta do Blink e para controlar o servo. Então, aqui embaixo a gente faz a instanciação do módulo de rede para poder ativar a comunicação. E aí, com isso, a gente já está pronto para se conectar com o Blink. Então, como que fica aqui a parte do setup da placa? Né, eu não sei se vocês já programaram em Arduino, mas normalmente você faz toda a configuração no módulo setup e depois você tem o loop, que é o que vai ficar executando sem parar na placa. Então, aqui no setup eu omiti um pouco, mas basicamente configurar os motores, configurar o LED, configurar o servo e configurar a rede. E depois você, na parte do loop, você configura a questão do Blink mesmo. Então, o Blink ele vai ficar ali rodando em loop, porque ele vai estar executando, vai estar escutando pelos callbacks que foram configurados para os virtual pins. Então, o Blink vai estar ali sempre rodando, e aí, na hora que tiver alguma coisa escrita no virtual pin, ele vai entrar nessas funções que você definir. Então, no caso aqui, se tiver alguma coisa escrita no pino V4, ele vai fazer esse controle do buzzer aqui. Então, ele vai ter o valor que veio do botão, né, se é 1 ou 0, se está pressionado ou não. E aí, através disso, você consegue fazer a lógica da aplicação, que nesse caso é para tocar o buzzer 3 vezes. E ali embaixo a gente tem um outro tipo de input, que seria o do slider. Então, o slider já vem de 0 a 180, e a gente só passa esse valor para controlar o ângulo do servo. Então, tudo bem, a gente tinha esse código em Arduino, né, que já veio com a placa, mas como que fazia para portar esse código para MicroPython? Porque eu queria muito programar essa placa usando o MicroPython. E aí, aqui começou o problema. Essa biblioteca, para fazer o módulo de comunicação, ela não possui implementação em MicroPython. Então, como que eu ia estar fazendo essa conexão? O MicroPython, como ele é uma comunidade relativamente nova, ele não tem tantas bibliotecas já implementadas. Então, muita coisa você precisa abstrair na mão, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, foi o que eu tentei fazer. Eu tentei ver como que eu ia conectar essa placa na internet usando esse módulo em específico. E aí, para isso, eu fui analisar como que era a comunicação desse módulo. E, basicamente, ele usa comandos AT, que você passa um comando e a placa te retorna. Você manda aqui, no caso, quero conectar... O LED do laser está só morrendo. Quero conectar no Wi-Fi. E aí você passa o SSID e a senha, e aí ele vai te retornar, ok, conectou. E aí, aqui embaixo, abre um socket TCP para conectar nesse site aqui. E aí ele vai tentar e vai conectar. E aí, com isso, você consegue fazer essa comunicação com a rede. Só que, no caso aqui, eu escrevi todo esse código, eu fiz uma biblioteca enorme para conseguir pegar essa comunicação com a rede, enviar uma request HTTP e receber a resposta. E isso funcionou perfeitamente. Só que, na hora de colocar com a biblioteca do Blink, por algum motivo, não funcionou. A biblioteca do Blink, como eu disse, é um protocolo fechado, e ela precisa de um socket aberto, e mesmo tendo o socket aberto, ela não conseguiu fazer a conexão. Então, o que eu fiz para solucionar isso, já que eu queria muito programar o robô em MicroPython? Eu peguei outra placa. Então, tem a Raspberry Pi Pico W, que ela já vem com Wi-Fi embutido. Então, a diferença das duas é basicamente só essa. Ela vem com o chip de internet e Bluetooth já embutido na placa. E aí, por conta disso, o firmware dela já vem com a parte de rede pronta para você utilizar. Então, joga fora aquele módulo, não precisa usar ele mais, e já usa o que já vem próprio na placa.
Então, a diferença das duas, elas possuem o mesmo microcontrolador, que é o RP2040, que é um microcontrolador próprio da Raspberry Foundation. Ela tem a mesma quantidade de GPIOs, a mesma quantidade de PWM, a única diferença mesmo é a questão de vir com a conectividade já inclusa. Então, como que ficou finalmente esse código em MicroPython? Para poder configurar o firmware, né, como tinha que configurar para usar o firmware do Arduino, também tem que configurar para usar o do MicroPython. E aí no site do MicroPython ele tem as instruções. Então, basicamente, você segura o boot cell do mesmo jeito que põe o outro, só que aí na hora que você conectar e aparecer o dispositivo no computador, você pega esse arquivo .uf2 e copia lá dentro. Quando você copiar e reiniciar a placa, pronto, você já consegue rodar qualquer código em MicroPython. Então, você já plugando a placa no computador, subindo um código para ela, ela já funciona. E aí precisava, então, configurar a biblioteca do Blink. Só que a do Blink não vem igual no Arduino, que já vem abstraído. Então, você precisa baixar a biblioteca do GitHub do Blink, copiar ela para a placa dentro da pasta lib, que é o jeito que o MicroPython identifica que tem uma biblioteca para ser executada, e, a partir disso, você já consegue utilizar esse código dentro da lógica da aplicação. Então, conectando a internet. Isso daqui já vem um código de exemplo do MicroPython, mas você coloca no arquivo .boot, que ele vai executar sempre que a placa ligar. Então, basicamente, você define qual é a interface de rede, passa a senha e o SSID e verifica se a conexão foi feita com sucesso ou não. Aí começou a parte das abstrações. A gente não tem bibliotecas prontas para esses tipos de componentes. Então, eu abstraí elas manualmente. A primeira delas foi o do motor. Então, a ideia é que o motor ele tem 2 pinos. E você consegue fazer ele para frente ou para trás, dependendo da tensão que você coloca nesses pinos. Então, se você colocar no da esquerda 5 volts e no da direita 0, ele vai rodar em sentido horário. Se você inverter, ele roda no sentido anti-horário. Então, foi isso que eu implementei aqui. Você passa quais são os pinos que o motor está conectado, e aí você define aqui qual é a combinação que faz ele para frente, qual é a combinação que faz ele para trás e como que faz para ele parar. Aí já o servo ele é um pouco mais complexo, porque para fazer o controle dele, a gente precisa utilizar o PWM, que é a frequência de modulação que você consegue dizer o quanto você quer variar entre 0 e 5 volts. Então, no caso aqui, eu tenho que definir qual vai ser a frequência de comunicação, e a frequência aqui é muito importante. Tem na documentação do MicroPython que, para utilizar esses servozinhos de hobby, tem que ser 50. Eu já descobri do pior jeito que não funciona você colocar mais, porque queima o servo. Então, tem que colocar dentro de um valor específico. Aí aqui, a gente tem um passo, né, o step, que vai dizer se o movimento do servo está indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né, se ele for positivo ou negativo. E a gente salva também qual é o ângulo que o servo está naquele momento. E aí aqui, a questão do PWM. Né, a gente precisa converter o valor, a gente vai estar passando o ângulo de 0 a 180. Só que a placa não entende esse valor. Você precisa dizer no valor que ela está esperando, que é de 0 a 6550. Então, para fazer essa conversão, tem essa função que realiza a conversão mesmo de um valor de ângulo para o valor que o servo espera. E aí a gente utiliza isso na hora de fazer a movimentação do servo. Então, para poder dizer qual é o ângulo que vai colocar nele, a gente tem que converter o ângulo para aquele duty cycle e definir isso como o novo duty cycle do servo. E aí a gente salva o ângulo porque a gente vai utilizar isso em outras funções. No caso do sweep. Então, o sweep é para fazer o movimento, ao invés de você dizer, eu estou em 0, vai para 180 e ele ir de uma vez, você coloca um intervalo para ele ir de passo em passo. Então, é por isso que a gente tinha aquele passo lá, para dizer se está indo de 0 a 180 ou de 180 para 0, você consegue passar um delay, que é para dizer o quão rápido ou devagar ele vai fazer esse movimento, e depois que você faz isso, você salva o ângulo para que ele possa ser utilizado novamente. A outra abstração é a do LED RGB. Então, no caso, o LED RGB ele tem 3 pinos, cada pino é uma cor,
e você consegue fazer cores diferentes de acordo com a combinação que você faz de valor entre esses 3 pinos. Só que o LED RGB, ele tem 2 tipos diferentes. Ele pode ser o positivo comum ou o negativo comum. Se ele for o positivo comum, você precisa passar o valor invertido para as cores. Então, o 0 volts diz que o LED está 100% aceso, e o 5 volts diz que o LED está apagado. Então, para isso, a gente tem que inverter esse valor, se ele for positivo comum ou negativo comum. Então, no caso, o que eu tinha era positivo comum, então esse valor tinha que ser invertido. Mas a abstração funciona para os 2 casos. Então, aqui embaixo, configura qual é o pino de cada cor, e se é anodo comum ou catodo comum. E aí, para a gente definir a cor, a gente tem 2 jeitos, né? Então, o primeiro é você passando os 3 componentes da cor, né, RGB. Você consegue passar o vermelho, o verde e o azul, passando tudo na mesma chamada. E aí, com isso, a gente faz uma validação, se a cor que você passou realmente existe. Faz a validação se o valor que você passou está entre 0 e 255. E aí, após isso, a gente pega qual é o pino daquela cor, coloca a intensidade normal que você passou, se for anodo comum. Se não for, a gente inverte, que é aquele caso lá. Se for negativo comum, passa normal. Se for positivo comum, passa invertido. E aí, com isso, você passa aquele valor direto para o pino do PWM. E aí tem um outro jeito de alterar a cor, que seria pelo nome. Então, ao invés de você passar as 3 cores ao mesmo tempo, você passa uma cor só, e isso não interfere nas outras. Que se você for passar as 3 ao mesmo tempo, você vai mexer em todas as cores. Com uma só, você mexe só naquele pino, e as outras cores se mantêm as mesmas. Então, nesse caso aqui, a lógica é bem parecida com o outro, a única diferença é que só vai mexer em um pino só, não vai mexer em todos. E aí a gente tem a abstração do buzzer também, né, que é o que faz o barulho. Então, o buzzer ele é bem mais simples, você só precisa passar para um pino só, qual é a frequência que você quer, qual é o PWM e o quanto tempo você quer que ele fique ligado ou não, porque ele faz um barulho muito irritante se ele ficar ligado muito tempo. Então, você passa tanto a frequência quanto a duração, e aí, com isso, você consegue fazer ele apitar. E aí, beleza, a gente abstraiu todos os componentes, então agora vamos abstrair o robô em si, que é a parte onde a gente vai estar juntando tudo. Então, aqui dentro do robô, a gente tem uma variável para um objeto para cada uma das classes que a gente criou. Então, 2 para os motores, 1 para o servo, 1 para o LED, 1 para o buzzer. E aí, quando a gente liga o robô, a ideia é executar uma sequência para dizer que ele está pronto para uso. Então, ele começa colocando a cor do olho em branco. Depois, ele vai quando ele terminar de conectar com a internet, ele vai piscar o olho 5 vezes em vermelho. Depois, ele vai ficar com o olho azul e vai mexer a cabeça de 0 a 180, 180 a 0 e voltar para o 90. E depois que ele fizer tudo isso, coloca o LED verde e apita. E aí, como que ficou, então, a abstração do robô? A gente vai estar utilizando aqueles métodos que foram definidos nas abstrações dos componentes. Então, para mover o robô para frente, coloca os 2 motores indo para frente. Para mover para trás, os 2 para trás. Mas se você quer virar para a esquerda ou para a direita, você coloca um indo para frente e um indo para trás. E aí você consegue fazer ele girar no lugar. Também consegue girar a cabeça dele, né? Então, passando o ângulo para o servomotor. E consegue dizer qual é a cor do olho e fazer ele fazer o barulho. Então, no caso, para você escolher a cor do olho, tem essa função específica para escolher uma cor só, que como a gente vai estar configurando com aquela zebra, ele só vai mandar o valor da cor em específico. Então, você precisa ter um jeito de configurar somente uma cor sem interferir nas outras. E aí, por último, como que ficou, então, a inicialização do Blink? No caso, copiando aquele arquivo da biblioteca que eu mencionei e colocando o token de autenticação, de quando você criou o dispositivo, você consegue colocar dentro de um loop o Blink para rodar. E aí ele vai ficar rodando ali para sempre, e quando tiver alguma mudança no pino, ele vai estar chamando um callback. Então, aqui são os callbacks dessa aplicação. Tem um para cada comando que está no aplicativo. Então, se chegar no pino 0, é para mover para frente, no pino 1 para a direita, no pino 2 para trás, e assim por diante. Então, aqui a gente consegue utilizar tudo aquilo que foi abstraído do robô dentro dos callbacks. E aí é assim que a gente consegue fazer esse controle do robô ser interativo com o aplicativo.
E aí agora eu vou mostrar um videozinho do robô funcionando. Do meu canal do YouTube, se quiserem seguir lá. A chave liga e desliga dele fica embaixo. E aí, depois que ele liga, ele tem um tempinho para conectar na internet. E aí ele já começa a sequência de inicialização. Então, pisca em vermelho, gira a cabeça, pisca em verde e faz o barulhinho. Acho que o barulhinho ficou bem baixinho, não dá para ouvir. E aí ali o controle pelo aplicativo. Seleção da cor com a zebra. Não sei por que é uma zebra, mas é uma zebra. E a movimentação. O único problema desse case em específico é que ele é muito leve e muito instável. Então, o meu plano é imprimir um novo, modelar um novo e imprimir um que seja mais estável, porque se você mover ele muito rápido, ele pode tombar. Então, bom, qual é a conclusão, né? Então, por que eu tive todo esse trabalho para fazer em MicroPython e não em Arduino, conforme veio com o projeto? Primeiro de tudo, que o MicroPython ele permite escrever o código em alto nível. E para quem já programa em Python, isso é muito mais fácil. Ele também dá essa possibilidade de você abstrair os componentes. Então, com isso, você consegue deixar isso bem específico para a sua aplicação. A produtividade é bem maior, porque você tem uma sintaxe mais fácil, né, e mais limpa, você consegue programar mais em menos tempo. E porque é Python, né, ele segue toda a filosofia da linguagem Python. Então, por mais que não é a linguagem em si oficial, é uma implementação feita por pessoas da comunidade para a comunidade. Então, você tem toda a filosofia do Python, tratamento de erros, jeito de fazer algo especificamente de um jeito só. Tudo isso está incluso dentro da filosofia do MicroPython também. E, bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O código completo do repositório está no meu repositório. Se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês quiserem saber de onde é o robô, me pergunta depois no Coffee. Mas com esse código aqui já está tudo pronto, é só colocar no robô que ele funciona. E era isso, muito obrigada. E alguém tem alguma pergunta? Sim, eu queria muito conseguir terminar esse código aqui. Espera aí que meu despertador está tocando. Esse código aqui, que eu mostrei só brevemente, ele está no meu GitHub também. E eu quero muito terminar ele para ver se eu consigo fazer funcionar. Cadê ele? Aqui, ó. Esse aqui, coloquei o link aqui embaixo, ele está disponível no meu GitHub. E com ele eu consigo fazer a comunicação HTTP. Mas eu não consegui abrir somente o socket TCP do jeito que o Blink estava querendo. Mas eu também criei a abstração do socket, que no caso o MicroPython já vem com o socket implementado, que é bem parecido com o socket do Python, só que né, específico para microcontrolador. E aí eu tentei fazer uma implementação em cima disso para o firmware que não tem essa biblioteca específica. Mas não funcionou. Mas eu pretendo continuar tentando, porque senão eu vou ficar com a plaquinha parada lá e eu quero fazer ela funcionar com a internet. Para você divulgar isso, você tinha que carregar na placa toda vez que você fazia uma modificação no código? Então, tem algumas ideias, tipo o Tony, que não é uma ideia muito legal, mas que funciona, que você consegue ter acesso ao sistema de arquivos da placa e à comunicação serial. Então, você consegue carregar o arquivo direto por ele e já ver o output na comunicação serial. E aí, se deu algum problema e você não quer continuar a execução, você dá o Ctrl+C para matar, e aí você já tem o shell do Python ali que você consegue executar outros comandos. E aí, para debugar isso, você consegue fazer pela comunicação serial. Mais alguma pergunta? Bom, obrigada, gente.